Oi gente, tudo bem? Então eu tô aqui hoje para explicar qual que é a regrinha para a gente calcular então os produtos notáveis que a gente está vendo aí nas últimas aulas. Então eu vou começar aqui no primeiro exemplo sobre o quadrado da soma de dois termos, né? Então aqui eu coloquei em modo geral com duas letras, x e y, para mostrar o que está acontecendo. Na tarefa alguns alunos ali conseguiram realmente chegar na resposta, outros mais ou menos, né? Mas então eu vou explicar aqui direitinho. Como é que funciona? A gente pode perceber quando a gente estava fazendo os exercícios que basta fazer as multiplicações ali no chuveirinho, né? Primeiro com os dois valores do outro lado e o segundo com os dois valores também do outro lado. E o que a gente repara quando a gente está fazendo essa multiplicação? Como o meu número é igual, né? Porque o quadrado de um número é ele vezes ele mesmo, então alguns valores acabam se repetindo. Como assim? Primeiro, como os valores são iguais, então a primeira multiplicação sempre vai ser, né, nesse caso aqui, o x vezes o x, né? É sempre o primeiro vezes ele mesmo. Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Então a gente sempre vai ter a primeira multiplicação sendo o primeiro letra ali que está ao quadrado. Então a primeira parte para formar então essa regrinha é o primeiro resultado é o quadrado do primeiro termo. Meu primeiro termo é x, então minha resposta vai ter x ao quadrado. Vou pular para o final aqui agora. Da mesma forma que o primeiro eu faço a multiplicação dele por ele mesmo, o último valor aqui quando eu multiplico, também vai ser y vezes y, que também dá y ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo e eu também tenho o quadrado do segundo termo, que vai ser as primeiras e as últimas multiplicações. E o que acontece com o valor aqui do meio? Repara que a multiplicação é igual, né? Não faz diferença fazer x vezes y ou eu fazer y vezes x, né? Ou aqui, não tem diferença eu fazer aqui o x vezes 4 ou depois eu fazer o 4 vezes x. É o mesmo resultado. Ou seja, eu tenho duas vezes o mesmo resultado. Então, o meu termo do meio vai ser duas vezes o primeiro termo, né, multiplicado pelo segundo. Então, essa é a regra que eu decorei lá quando eu era série ainda, né, na sétima série, eu acho, que é a regra para formar o produto notável. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se você decorar essa regra, você não vai precisar ficar fazendo a multiplicação toda vez, porque você decora a regra e coloca direto o resultado, né, quando for preciso. Então, coloquei aqui um exemplo numérico igual aos que a gente fez aí nas últimas aulas, só para ver como é que fica. É justamente o que eu falei, o primeiro com o primeiro, então fica o primeiro ao quadrado. Vai ser duas vezes a mesma multiplicação. Então, 4x mais 4x, como ele repete duas vezes, então vai dar sempre o dobro. Então, se eu tenho 4, vai ser duas vezes o 4 vezes o x. Então, vai dar 8x. Então, é o dobro. E o último sempre vai ser o número vezes ele mesmo. Então, é um número ao quadrado. O quadrado do segundo. Então, 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4 é 16. Então, se eu lembrar da regra, eu não precisaria fazer essa multiplicação. Eu ia sair da minha conta direto para o meu resultado. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro com o segundo, então 2 vezes 4, 8, mais o quadrado do segundo, 4 vezes 4, 16. Então, todas as vezes que eu tenho um produto aí, o quadrado da soma, né, de dois termos, essa é a regrinha. Se o meu número for negativo, é exatamente a mesma coisa. Só que aí, então, se fosse menos 4, duas vezes menos 4 ia dar aqui menos 8. Então, essa seria a única diferença. Então, para as contas de mais e de menos, a regra é essa, só muda o sinal aqui. Se é mais, esse termo do meio é mais. Se é menos, o termo do meio é menos. Lembrando que esse último aqui não muda, porque se fosse negativo, né, menos 4 com menos 4, continuaria positivo pela regra de sinais, ok? Então, só muda esse termo do meio, beleza? Vou escrever aqui agora quando tem sinais diferentes.
Gente, então agora aqui continuando, quando tem a multiplicação, a gente diz que é a soma e a diferença entre dois termos. Então, um com sinal de mais e o outro com sinal de menos, né? Os mesmos valores, só os sinais diferentes. Então, também tem uma regra que a gente não vai precisar fazer o cálculo, a gente pode saber qual é a regra e encontrar direto o resultado. Ah, professora, mas eu quero fazer a conta. Faz, vai dar o mesmo resultado. Só que às vezes é uma questão de você economizar tempo, né, na prova, no vestibular, alguma coisa. Se você souber a regra, é muito melhor. Então, como é que funciona? É a mesma ideia de antes, só que agora, como os sinais são diferentes, ao invés de eu somar duas vezes o mesmo termo, olha o que acontece. Um termo vai ficar negativo e na outra multiplicação ele vai ficar positivo. Então, antes eu tinha ou dois positivos ou dois negativos, então eles somavam. Nesse caso, se eu tenho o mesmo número positivo e negativo, eles cancelam, né? Vai dar zero. Então, menos 4 mais 4, zero. Menos 2 mais 2, zero. Então, valores iguais aqui com sinais diferentes vai cancelar. Então, não vai aparecer a minha resposta, porque vai dar zero. E aí, e no final aqui, ó. Então, o primeiro e o primeiro, como eles são positivos, então vai ficar quadrado do primeiro. Então, x ao quadrado. Já no último, um é positivo, o outro é negativo. Mais com menos, então vai ficar menos. Um número vezes ele mesmo, ele ao quadrado. Então, a regra, nesse caso, quando os sinais são diferentes, é o quadrado do primeiro, aí menos, por causa da regra de sinal entre os últimos, o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, sinal de menos entre eles. No caso que a gente vinha fazendo aqui com uma letra e um número, né? Peguei o mesmo número de antes, só para a gente ver, né? Observando aqui, ia dar mais 4 e no outro ia dar menos 4, então eles vão cancelar, dá zero. Então, sobrou x vezes x ao quadrado, 4 vezes menos 4, menos 16. Então, é exatamente a regra que eu coloquei aqui em cima. É o quadrado do primeiro, então x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16, então menos 16, ok? Então, parabéns aí para quem conseguiu chegar nas regras. Quem teve um pouquinho de dificuldade agora, espero que esteja mais claro. Vou fazer uns exercícios numéricos desse tipo aqui para a gente tentar, então, calcular sem fazer a conta. E depois algumas tarefas para vocês também, ok? Então, agora eu vou fazer os exemplos aqui. Eu deixei as regras aqui do lado, né? Então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se for menos, só muda o menos aqui no meio. E se for sinais diferentes, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, foram as regras que eu expliquei aí para vocês agora. Então, usando as regras, sem fazer todas as multiplicações, a gente vai resolver esses exemplos. Então, vamos ver. Aqui eu tenho um valor de dois termos ao quadrado. Então, eu vou usar essa regra. O quadrado do primeiro, então x ao quadrado, mais, que o sinal é mais, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 5, 10, vezes x, 10x. Mais o quadrado do segundo número, 5 ao quadrado, 25. Então, a resposta é x ao quadrado mais 10x mais 25, ok? Aqui é a mesma coisa, só que agora tem o menos aqui no meio. Então, repete a regra. O quadrado do primeiro, então x ao quadrado, aí menos, que é o sinal aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 8, 16, 16 vezes x, 16x. Mais o quadrado do segundo número, 8 ao quadrado, 64, né? 8 vezes 8. Então, eu vou resolvendo sem fazer as multiplicações. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 2 junto com o x, eu vou fazer os cálculos com ele. Então, a regra é o quadrado do primeiro. Quanto que é o quadrado de 2x? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, é 4x ao quadrado. Aí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2x, 12x. Então, eu vou fazendo a multiplicação, considerando o número e a regra. Mais o quadrado do segundo. 3 vezes 3, 9. Então,
ficar 4x ao quadrado mais 12x mais 9, ok? Quando tem sinais diferentes, né? O mesmo, os dois termos com sinais diferentes. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado menos 9 é a resposta. Aqui de novo, eu tenho 2x, eu vou calcular normalmente. 2x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, vai ser 4x ao quadrado. De novo, os sinais são diferentes, então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui é 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 4x ao quadrado menos 1. Lembrando que não importa, né, se é mais, menos ou mais, né, qual é a ordem. Se os sinais são diferentes, a regra é a mesma, ok? Então, espero que tenha ajudado. Agora, então, vejam os exercícios ali no Classroom, ok? Até a próxima, gente.